Fala pessoal, voltamos aqui ao Pergunte ao Assessor, agora parte 3 do quadro sobre classes de ativos e vamos falar sobre renda variável, né Marcelo? Vamos lá, essa parte é um pouco mais complexa, né? Só que também a galera costuma gostar mais, né? Exatamente, por isso que a gente deixou por último, né? E te dou a palavra aí para você contar para o pessoal mais sobre a classe de renda variável. Quando a gente fala em renda variável, o pessoal pensa em ação. Sim. Né? O que é ação? Né? Ação parece que é um jogo. Na verdade, pode ser visto como isso, mas não deveria ser. Né? Ação é um pedacinho de uma empresa que é comercializado na Bolsa de Valores. Você pode ir lá e comprar. Só que o valor dessa ação fica variando todo dia. Ele varia para cima, varia para baixo. Então você pagou um X, se tiver acima de X, você está tendo lucro. Se tiver abaixo de X, você está tendo prejuízo. Tá certo? Faz parte do jogo. Aí, só que o que as pessoas não entendem é que tudo que você faz que envolve variação do preço que você comprou é renda variável, não é mesmo? Então, assim, por exemplo, um imóvel, eu comprei um imóvel para alugar, ele tinha um valor X quando eu comprei. É que o pessoal acha que sempre vai valorizar, mas em alguns mercados não valoriza, né? Se tiver um problema natural ali na rua, no bairro e tal, o negócio desvaloriza. Então, tudo é renda variável que você tem e que pode variar o preço, ok? Mas aí, os mais comuns realmente são o mercado de ação. Aí, antes de eu falar das outras categorias, o que é muito importante também que você precisa saber quando você tem um ativo? Que é algo que você vai conseguir vender na hora que você quiser. Eu acho que essa é a maior vantagem assim, de todas quando a gente fala de ações. E o nome disso é liquidez. Se tem liquidez ou qual é a liquidez daquele ativo, né? Vamos supor que eu tive uma grande proposta para comprar, não me vinha à cabeça uma coisa bem esdrúxula assim, mas eu comprei por um preço baratíssimo. Aí eu falo, pô, vou ter um ótimo lucro, mas no dia que eu vou vender não tem comprador. Aí eu fiquei com aquilo na mão, né? Então é outra coisa que a gente tem que se preocupar. Então, voltando agora para o lado de ações, então nas próprias ações você tem ações que têm pouca liquidez, que são de empresas pequenas assim, e você tem as chamadas blue chips, que estão aquelas ações que têm muita venda no mercado, tá? Agora, além de ações, você tem outros tipos de ativos que são negociados em bolsa de valores, como, por exemplo, os famosos fundos imobiliários, que muita gente gosta, até sem entender. Fundo imobiliário é um fundo fechado, não é um pedacinho de uma empresa, ele na verdade é que nem um fundo de investimento, mas ele é um fundo listado em bolsa onde eles vão comprar imóveis, gerenciar imóveis, a equipe do fundo gerencia os imóveis e o lucro é revertido para todos os acionistas, tá certo? É uma área complexa que a pessoa precisa, em geral é difícil da pessoa escolher sozinho. Tá. Porque não tem jeito, Fábio, uma coisa que a gente sempre brinca assim, a maior parte dos investidores corre atrás de rentabilidade, que é o que eles querem no mercado. Então, muitas vezes, eles olham o que está com mais rentabilidade e querem aquilo. Mas em renda variável, existe um princípio muito importante. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. E você tem que saber o que você está comprando. Daí a necessidade de você ter um especialista, não só em alocação, mas como especialista na área que você está. Então, eu quero montar uma carteira de fundos imobiliários, consultar uma equipe de research, da corretora ou de uma casa independente que fale sobre os fundos imobiliários para você saber o que tem por trás daquilo. Legal. Se torna bem importante. Certo. E quando a gente fala dessas duas coisas, né, fundos imobiliários e ações, como que a gente pode trazer isso para a realidade, para fazer com que aquelas pessoas que às vezes não têm um conhecimento de mercado consigam entender mais ou menos na prática o que é uma ação e o que é um fundo imobiliário? Acho legal falar de empresas e de imóveis físicos também. Então, realmente, assim, a gente está falando de ação. Ação parece que é um bem meio intangível, né? Exatamente. Então, assim, vamos supor, é o que eu falei, tudo que eu compro e que vai variar o preço é uma renda variável. Sim. Então, se eu, por exemplo, em vez de investir em fundo imobiliário, eu tenho um dinheirinho maior, eu vou lá, compro uma sala comercial e ponho para alugar. Certo. Isso é uma renda variável. Ela vai me dar um dinheiro por mês e o dia que eu cansar e que eu for vendê-la, ela vai me gerar um lucro ou um prejuízo caso ela tenha perdido valor. Da mesma forma. Isso é renda variável, né? tá certo? Se eu comprar um relógio bacana e depois vender ele mais caro, isso foi uma operação de renda variável, tá certo? Mas normalmente a gente aqui está falando mais das rendas variáveis que estão no mercado financeiro, né? Certo. Que é a nossa área de especialidade, não é mesmo?
Criptoativos, que o pessoal gosta tanto. É uma renda variável assim, que sobe e desce muito rápido. Todo momento, né? E aí qual é o segredo? Né? Ah, então eu quero pôr todo o meu dinheiro nisso porque eu achei legal. Não. O bacana é você aprender a operar alguma dessas classes de ativo. Começa pondo pouco dinheiro. Por quê? Porque você vai entender o jogo jogando. Também não vai ficar estudando 1000 anos para poder fazer. Não. Consulta o especialista, aprende um pouquinho e começa operando pequeno. Até porque a maioria dos aprendizados você só consegue realmente na prática. Sim, e como o mercado de renda variável mexe muito com a emoção das pessoas. Sim. Né? Porque você ter alguma coisa onde você investiu o seu dinheiro e aquilo começa a subir, te gera muita emoção. É uma emoção boa, mas é uma emoção forte. Se começa a cair, também te gera muita emoção. E é uma emoção muito boa. Então, para você até acostumar a lidar com essas emoções e saber o quanto que você aguenta ou não aguenta, não é o estar ou não estar mexendo com aquele mercado, mas sim o quanto que você vai expor para estar mexendo com aquele mercado. Isso é assim a chave, e eu já passei por todas essas ciclos, etapas, né? Aí já senti todas essas emoções. Então também ninguém se culpe porque é com todo mundo, mas é bom a gente fazer da forma certa. Bom, pessoal, esse foi o Pergunte ao Assessor, a última parte dessa trilogia aí que a gente fez, né, de classes de ativos. Agradecer aqui ao Marcelo. Falou, Fabio, estamos sempre à disposição. Valeu, pessoal. Valeu, até a pessoal. próxima. Até mais.